Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Abra Talks, uma iniciativa da Abra Filtros, em parceria com as revistas Meio Filtrante, Revista TAI, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite para você se inscrever, adicionar nossas redes sociais aí e começar a nos seguir para receber as nossas informações, os novos episódios, enfim, para a gente estar sempre por perto. O episódio deste mês é um episódio em comemoração ao Dia da Indústria, comemorado no dia 25 de maio, e nós temos o prazer de receber Adilson Monteiro, ele que é safety designer da Amazon, aceitou o nosso convite para falar sobre liderança em EHS na indústria. Seja muito bem-vindo, Adilson. Eu vou ler aqui o mini currículo até para apresentar devidamente o nosso convidado de hoje. Adilson é escritor, professor, palestrante internacional, consultor e auditor na cultura da segurança e gestão EHS com trabalhos em diversos países. Apresenta a visão da segurança moderna, em especial o Design for Safety e a filosofia HOP. Tem formação em graduação em Engenharia Mecânica, bacharel em Direito, pós-graduação em Engenharia de Segurança, Administração de Empresas e Psicopedagogia. MBA em Gestão do Meio Ambiente e também Gestão Empresarial. Traz aí, como histórico profissional, passagens pela Alstom, pela Ford, pela Solvay, Tower Automotive, JSL e Brasilite, além de, como eu disse, estar hoje como Safety Designer na Amazon. Adilson, agora sim, devidamente apresentado. Seja muito bem-vindo, prazer, viu, ter você aqui. Olha, eu que agradeço ao convite do amigo Adriano e parabenizo a Abra Filtro pela iniciativa. É uma satisfação e uma honra, um privilégio enorme estar aqui com você. E com certeza esse bate-papo vai ser, pelo menos para mim, extremamente prazeroso. Que legal, muito bom. Vai ser mesmo um bate-papo para a gente, como função e missão desse programa, levar conhecimento, capacitação, não só ao setor de filtros, também como os outros setores que interagem com nossos segmentos. Então, seja muito bem-vindo, aproveite. Estou aqui também para aprender um pouquinho mais de EHS e nada melhor do que ter um especialista e vocês vão, ao longo da nossa conversa, entender muito bem o que eu estou falando, porque Adilson Monteiro é referência no assunto. E me fala um pouquinho da sua carreira, Adilson. Como eu disse, e nós podemos aqui ouvir, acho que a sua vida toda trabalhando na questão do EHS. Sim. Na verdade, eu comecei com um chão de fábrica como manutenção, né? O começo da minha carreira foi como manutenção e dentro da indústria química e petroquímica fui convidado a assumir essa área. Então, eu sou biônico, acabei sendo gerente de saúde e segurança sem nem ter ainda a formação, mas muita prática. Legal. Porque dentro da manutenção, você vive a condição da saúde e segurança e do meio ambiente todos os dias. E isso, a parte prática me ajudou muito facilmente a poder incorporar as melhores práticas de gestão, porque, na verdade, a gestão é eficiência. Sim. Não é burocracia. Então, olhar a empresa, olhar o negócio de uma forma eficiente, te ajuda, já como dica para o profissional de saúde, segurança e meio ambiente, a poder encontrar os melhores caminhos para ajudar a área e ajudar também a empresa, né? É o que eu sempre digo, segurança e meio ambiente é negócio, e negócio é saúde, segurança e meio ambiente. Então, esse binômio ele acaba um suportando o outro no bom sentido da promoção do próprio negócio, do próprio business da empresa. E isso é uma das coisas que a gente traz aqui como alguma quebra de paradigma do que se conhece atualmente a respeito da área de HS. Legal. E na sua carreira, o que a gente até conversou aqui nos bastidores, você já passou por diversos segmentos, isso, né? Conta um pouquinho para a gente, você já trabalhou na indústria petroquímica, como você Sim. trouxe, na área automotiva? Exatamente, eu trabalhei... É interessante isso, porque a Amazon é a minha 8ª companhia trabalhando, né? E
sobre diferentes tipos de negócio, desde alta tecnologia, como a Lucent Technologies, que foi a implantação do celular no Brasil, né, de montagem de estação radiobase do Oiapoque ao Chuí, em todo tipo de... E eu era responsável pela área de saúde, segurança e meio ambiente e também de qualidade. Mas o interessante de toda essa experiência é que a gente percebe que os problemas se repetem, que ela é adaptada a qualquer tipo de processo produtivo, quer seja de um filtro, sim, quer seja de uma produção de fibra óptica. Porque praticamente os processos, as máquinas, a forma como se desenha um processo é para procurar 3 coisas fundamentais. Alta produtividade, com uma ótima condição econômica, ou seja, dinheiro que o acionista, que o proprietário coloca, tem um ótimo rendimento, e um processo que atende os clientes. Então, esse trinômio está sempre em voga dentro de qualquer tipo de processo. E a última fronteira é justamente de riscos. Quer dizer, quais são os riscos desse negócio que podem prejudicar o teu processo ou pode prejudicar a tua parte econômica. Sim. E é interessante quando existe até uma teoria de um pensador de fatores humanos europeu, o Jan Rasmussen, que diz o seguinte, que você escorrega esse ponto de equilíbrio entre risco, processo e economia, como se fosse um triângulo. O meio é sempre o ideal, o ponto central onde você mantém tudo equilibrado. O problema é que, no caso do econômico e no caso do processo, ele é tangível, ele é palpável, eu tenho metas, eu conto dinheirinho, eu vejo a qualidade, eu tenho parâmetros de qualidade. A parte de risco não, ele é imaginário. Então é o elo mais fraco, onde começa a escorregar esse ponto para próximo da margem intolerável, onde acontece o acidente, tanto pessoal como também o ambiental. Porque você vai provocando o risco, vai empurrando, vai ter ganhos econômicos, vai ter melhoria de processo, só que isso, como tudo na vida, acaba sendo finito. Chega um momento que o prejuízo do risco, do acidente, ultrapassa, às vezes, até o nome da companhia. Por exemplo, a gente tem companhias no mundo como a Union Carbide, que, por causa de um acidente em Bhopal, praticamente desapareceu como companhia. A sociedade rejeitou. Sim. Então, e aonde a gente consegue colocar esse ponto de uma forma intolerável antes de chegar na parte desastrosa? Através da ética. Sim. Ou seja, um bom programa de ética de uma companhia, ela estabelece parâmetros sobre saúde, segurança e meio ambiente. Ou seja, que independente do processo de qualidade ou do quanto eu posso ter de lucro, eu, como companhia, não vou além disso. Ótimo. Não, faz total sentido. Criar regra e aí envolvê-la na cultura é essencial. Exatamente. Muito bom. Adilson, eu te stalkeei. Desculpa te falar isso. Não, sem problema nenhum. Aqui a gente é um livro aberto, pro bom e pro ruim. Adilson, se você não segue, a gente vai falar das redes sociais dele, do LinkedIn em especial. Tem mais de 100 artigos falando sobre EHS, então ele vai no final aqui passar o seu LinkedIn, mas dentro de um dos seus artigos, eu achei interessante uma visão que você trouxe, na verdade, um pouquinho mais histórica da imagem que se tem sobre o EHS. Sim. E até, particularmente falando as minhas interações com a área foram bem nesse sentido mesmo, em relação a estar seguro. E aí eu queria que você fizesse uma introdução, até para quem não conhece, o que é a sigla, quais as funções de quem trabalha com EHS, as empresas deveriam ter, isso é lei, enfim, faz um panorama para a gente. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho, rapidamente, uma linha histórica do desenvolvimento do pensamento de saúde, segurança e meio ambiente, ou Environment, Health and Safety, o HS. Muito bem. Lá nos anos 30, no começo do desenvolvimento, principalmente da época do Ford, de alta produtividade, antes mesmo da Toyota, etc., você tinha a máquina como a estrela do mundo. Quer dizer, logo depois da Revolução Industrial, máquinas a vapor, depois a própria questão do petróleo, podendo ter máquinas menores e mais potência, com mais produtividade, ela virou a estrela. Então, o homem era um apêndice da máquina. Ou seja, o homem tinha que se adaptar àquele processo altamente produtivo. Isso eu estou falando da década de 30. E lá, como os processos eram muito simples, a gente tinha uma questão de repetição,
Quem não lembra do Charlie Chaplin em tempos modernos? Sim. Quando ele apertava aquilo lá e saía para casa também apertando. Repetição, repetição, repetição. Então, naquela época, se tinha uma visão da segurança como uma questão repetitiva e, portanto, uma questão estatística. Nesse ponto, nasceu, por exemplo, a famosa a pirâmide de Heinrich, ou depois mais recente, a pirâmide de Bird, que sabe que você pegar todos os desvios embaixo da pirâmide e tratar elas, teoricamente você poderia reduzir um acidente fatal no topo da pirâmide, certo? De uma relação puramente linear. Porque lá era assim, repetição, repetição. Depois passou para os anos 80, onde veio a questão da certificação, a famosa ISO 9001. Sim. Então, onde não era só produzir, mas produzir com qualidade. Onde já começava a olhar o cliente final como realmente aquele que determina preço e a questão do produto ser valorizado ou não. Então, nasceu o QST, procedimento. Então, a ISO 9000 trouxe um monte de procedimento, depois veio a 14000 relacionada ao meio ambiente, na época, a OSHA 18001, hoje 45001, ISO 45001. Então, a segurança se tornou burocrática. O funcionário não é mais apêndice, ele pode pensar, porém pode pensar dentro de um papel. Essa é a sequência que você tem que seguir. No primeiro, quando se trabalhou em estatística, teve uma redução de acidentes. Depois, quando trabalhou com procedimentos, teve uma redução de acidentes, mas todos eles ficaram estacionados. Para você ter uma ideia, hoje no mundo, todos os países brigam para poder reduzir as suas fatalidades em termos mundiais. Está estacionada. Estou falando de empresas, países de primeiro mundo. Inglaterra, Estados Unidos, França e também o próprio Brasil. Se você pegar as estatísticas do Brasil, o nível de morte em relação ao PIB se mantém igual. Então, quer dizer, nós chegamos a um patamar. A gente precisa de uma nova curva de inflexão para poder continuar descendo. E aí, a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2010, veio o entendimento que o ser humano não é só seguir procedimentos. O ser humano pensa, o ser humano contribui, e tem uma coisa muito fácil de se entender, que é o trabalho que é executado na ponta do processo não é o trabalho que você planejou no papel. Haja visto que você pega qualquer eletrodoméstico hoje, né? O que você faz? Você não vai lá ler um manual de 20 páginas para poder ligar uma televisão. Esquece. O que você faz? Você quer olhar a tomada, ver se é 210, 220, ou é automático, enfia lá e aperta o botão. Ou seja, eu não sigo processos na minha vida comum. Que dirá, então, num processo de fabril? Ou seja, a pessoa se adapta à condição e àquilo que é mais fácil para ela poder trabalhar e dar a produtividade. Porque o empregado, ou o funcionário, ou funcionária, ela não é um terrorista, ele não quer destruir a companhia, ao contrário, ele quer contribuir para a companhia porque é provento e, ao mesmo tempo, oportunidade de carreira. Sim. Então, ele faz as coisas sempre para ajudar a companhia. Raríssimos casos que você tem um desvio comportamental ou uma intenção de prejudicar a empresa. A grande maioria, 99,999% de todos os funcionários, por exemplo, das empresas ligadas à Abrafield, estão ali para trabalhar junto com a empresa. Então, se ele faz uma modificação, que a gente chama de resiliência no processo, um desvio no processo, é para ajudar. E aí vem uma pessoa de um departamento de controle e fala, não, você não está seguindo o procedimento. E aí ele acaba tendo o quê? Que se ficar numa posição onde ou eu produzo melhor ou eu produzo pior. Se ele quer comprar, ele cria angústia. Sim. E essa angústia, às vezes, em algumas posições, pode criar até doenças mentais, que é o tal do burnout, etc. Que eu quero contribuir, eu não tenho condição, e eu quero fazer as coisas, não consegue, e isso acaba criando até doenças ocupacionais. Então, essa questão do trabalho real é muito importante. E é aí que nasceu a questão do fator humano e o fator organizacional. Ou seja, quais são os fatores que influenciam o comportamento e as atitudes do trabalhador e da trabalhadora no seu ambiente de fábrica. Simples, coisas, por exemplo, simples. Até hoje eu não vi nenhum procedimento que, por exemplo, para pegar esse copo. Eu sou destro. Eu tenho um procedimento de pegar o copo, mas, de repente, eu sou canhoto. Desse lado não funciona para mim. Eu tenho que colocar desse lado, que é o meu lado mais dominante. Sim. Procedimento de produção não tem. Como é que eu vou fazer uma máquina para o destro e para o canhoto? Ele tem que se adaptar àquela condição de máquina. Então, você tem que ver isso aonde? No momento que nasce o design. Sim. Ou seja, como é que eu atendo a forma de trabalhar dentro das características humanas possíveis. E aí, dentro de um pensamento, de um conceito, eu já tenho a antevisão de como eu posso ter o processo que atenda, por exemplo, o destro e o canhoto. Sim. Então,
essa é a nova inflexão, esse é o novo paradigma que nós estamos entrando mundialmente, que é como a gente pode entender o ser humano na sua plenitude dentro de um processo. Não só mais o evitar acidentes. Exatamente. E isso também totalmente ligado à parte do meio ambiente. Como eu faço o meu processo, ele pode ter impacto ambiental. E as minhas atitudes no processo podem gerar consequências no meio ambiente. Então, se eu já incluo as questões do meio ambiente dentro de um conceito já inicial de um processo, produto ou mesmo uma fábrica, eu já começo antecipadamente a olhar todo o ciclo de vida do produto, todo o ciclo de vida do processo até o seu descarte. E trazer tudo isso já questões no momento de conceito, que é muito mais barato. A gente está trabalhando com papel. Sim, né? Sim. E você acha que a gente está falando de uma década de mudança? Sim. Você acha que as empresas já fizeram essa virada de chave? Não, Ana? Não. Nós temos na empresa, assim, de um grosso modo, dois mundos. Que é o mundo de diretoria, que está buscando os resultados da empresa, e o mundo técnico. Eu trago um exemplo, até que eu apresento nas minhas palestras. A empresa, isso eu aprendi na Ford. A Ford me disse, quando no primeiro dia na Ford, eles falaram assim, olha, Adilson, você tem que entender que a Ford é um grande transatlântico. E não adianta você tentar dar cavalo de pau ou tentar mudar rapidamente a direção de um transatlântico. Ele demora muito tempo para virar um milímetro, porque a massa, a inércia é muito grande. Sim. E trazendo esse exemplo, eu trago também para o mundo de saúde, segurança e meio ambiente. Muitas vezes a segurança parece, sabe, um botinho, sabe, daquele ativista na frente do barco tentando mudar, só que ele não vai mudar, sim, porque ele é muito grande. E aí o pessoal olha e fala, esses loucos tentando mudar um procedimento, etc. Cara, a gente não pode, a gente tem que atingir uma meta. E aí o que o profissional, aí trazendo a história da evolução do profissional de segurança, eu não tenho que estar num botinho tentando mudar a empresa. Né? Eu falo, eu tenho que estar dentro do barco. Eu tenho que subir no barco, porque o primeiro estágio desse barco é a alta administração. E a alta administração pega o binóculo para olhar o horizonte, aonde o barco quer chegar, qual é o porto que ele quer chegar. Ele não está olhando a água, ele não está olhando o tombadilho, a popa, é operacional, ele está olhando lá na frente. Então não adianta o cara de segurança falar assim, mas eu tenho um risco aqui. Eu não sou pago para ver isso, cara. Eu sou pago para olhar onde a companhia, as estratégias da companhia, para poder manter a lucratividade e ainda mais a sustentabilidade da companhia ao longo dos anos. Hoje as grandes empresas mundiais, elas olham mais a questão de estar viva daqui a 10 anos do que necessariamente um lucro imediato. Então você olha o horizonte e eles não estão preocupados. Aí eles falam, olha, eu tenho que ir nessa direção. Aí o pessoal operacional, a gerência operacional, vai pegar essa meta e vai traduzir em processos. Então vai olhar o quê? Como o barco está se comportando. Se está na direção certa, se ele pode poder ter alguma oportunidade de ganhar caminho, não necessariamente. E não necessariamente olha a água, onde o pessoal da linha de frente, a segurança, está vendo os arrecifes, está olhando alguma coisa que está acontecendo. Se eu não tiver uma influência, essa palavra, influência, tanto no pessoal operacional como também na diretoria, eu não consigo mudar o barco. Então, finalizando esse pensamento, o pessoal tem que sair do bote, subir no barco e ser o conselheiro. Ou seja, eu tenho que influenciar, dar bons argumentos e para isso eu preciso entender do negócio. Se eu não conseguir entender do negócio, eu não consigo falar a linguagem de diretoria, operacional. E se eu não falo a linguagem, eu falo, não entendo o que você está falando. Eu falo sempre assim, a segurança foi construída nessas primeiras épocas de evolução como se fosse a gente construir trincheiras técnicas, pegava manuais, NEs, etc., as nossas armas, e fica combatendo quem está chegando para tentar invadir minha área, etc. E não, o profissional moderno de saúde, segurança e meio ambiente constrói pontes e não trincheiras. Pontes de entendimento, onde eu trago a minha realidade para a realidade dele e, ao mesmo tempo, entendo a realidade dele para trazer para a minha realidade. Então, eu consigo influenciar. Que legal, que legal. E aí acho que é o gancho perfeito para a gente falar do nosso tema, né? Sim. Da questão da liderança. Exatamente. Como que você vê o papel do líder para o sucesso do EHS? Perfeito. Na indústria. Vou trazer um pouquinho da filosofia do HOP, né? Desempenho humano organizacional. Nós temos 5 princípios dentro dessa filosofia. O primeiro deles é errar é normal. Esse é o primeiro paradigma. A indústria ela foi construída para ter só acertos.
E eu erro, você erra, todo mundo erra, né? Se eu saio de manhã e dou um beijinho na minha esposa, eu já cometi o primeiro erro fatal do dia. No final do dia vai ter problema, certo? Então, e às vezes eu estou apressado, etc., para vir aqui falar com você. Eu tenho um motivo, mas eu tive um erro. Se não tiver tolerância a esse erro, se o processo não tiver tolerância a esse erro, não foi construído absorvendo esse erro, nós estamos desumanizando o processo. Então, primeiro, o erro é normal. Segundo, culpar não resolve nada. Culpar é barato, porque é só apontar, mandar embora e coisas do tipo, só que é como chamo de fusível humano. É como se fosse dentro, para quem conhece um pouquinho de eletricidade na sua casa, você vai lá, cai o disjuntor, ou na época, e na minha época, queima o fusível, eu vou lá, troco o fusível, ando um pouquinho, cai de novo. Então você vai trocando as pessoas, os acidentes vão acontecendo. O problema não está no fusível, está no processo. Então não adianta só culpar, além das questões psicológicas dentro do grupo, que também são muito danosas. A terceira é aprender é vital. Ou seja, nenhum trabalho, como falei no começo, ele é exatamente aquilo que a gente planeja. O pessoal precisa modificar na pronta. Então tem um conhecimento de operacional que precisa ser absorvido pelo líder. Isso a gente chama de conhecimento tácito, ou seja, aquilo que eu executo e aprendo e não está escrito em lugar nenhum. Né? É aquela manha de saber dirigir, de colocar o carro numa posição, ou está em chuva, você pôr uma velocidade, não está escrito em manual nenhum, você aprendeu com o dia a dia. E isso é importante para a companhia continuar aprendendo sempre com todos os seus profissionais, quer seja aquele mais simples, da ponta do processo, como também aquele mais especializado. O quarto é com respeito ao contexto. Esse é acho um dos maiores pontos importantes dessa filosofia. O contexto dirige o comportamento. Ou seja, se eu mudar o contexto, terá comportamentos diferentes. Eu dirigindo no seco, eu tenho um comportamento. Dirigindo numa pista molhada, eu tenho outro comportamento. Isso acontece também na empresa. Aumenta a produção, diminui a produção, máquina está com problema de manutenção e eu preciso reduzir a velocidade dela. E o procedimento, o que é? Padrão. Então, se eu não tiver essa visibilidade, essa quebra de paradigma, que cada dia é um dia novo, e eu tenho uma condição dinâmica de processo, eu não consigo ser eficiente. E o último, que é a questão do líder, a resposta do líder ao erro, a resposta do líder à área de segurança é fundamental. Porque, na verdade, nós estamos falando de cultura organizacional. Eu, particularmente, não acredito, por exemplo, em cultura de segurança. Porque a cultura de segurança depende da cultura organizacional. Eu até hoje nunca vi uma companhia com uma alta cultura de segurança e baixa cultura organizacional. O Paul O'Neill, lá da Alcoa, fez uma revolução na Alcoa, começando pela segurança. Ou seja, essa é a nossa cultura organizacional. Estar preocupado com o meio ambiente, com os nossos empregados, nos nossos processos, é a nossa primeira chave para a tomada de decisão. E isso ajudou a transformar a Alcoa uma das melhores companhias do mundo. Então, está muito embrionário. A gente tem que trabalhar, e aí a importância do líder, que o líder absorva esses conceitos, esses outros princípios, e coloque isso em pauta no seu dia a dia. Tanto o líder de segurança, como também o primeiro executivo da companhia. Sim. Que é a história da história ética que eu falei no começo da nossa conversa. Quais são os limites éticos que eu aceito como empresa, como negócio? E isso está acima de qualquer coisa. A proteção à vida é. Então, essa história de segurança é a prioridade número 1. Prioridades modificam. Agora, um valor ético, por exemplo, todas as companhias, eu tenho certeza que a Briscoe tem sempre um código de ética em todas as companhias. Por exemplo, se eu desviar R$1 da companhia, isso não é aceito de forma nenhuma, porque não é o valor, é a condição moral, é a condição ética que eu quebrei. E a segurança do trabalhador é uma condição ética, não é uma condição burocrática, não é uma condição de legislação. Ou seja, eu não quero gente machucada porque eu não quero para a minha família. Então, se eu tomo isso, não há questionamento, não há briga, não há trincheira. Essa máquina está numa condição onde vai machucar alguém. Precisamos parar, ou vamos perder produção. Sim, mas a gente precisa parar porque alguém vai se machucar aqui. Ninguém questiona, todo mundo bate palma. É isso que é a companhia. E isso promove um ambiente positivo na companhia, de cada vez mais o trabalhador, a trabalhadora, ajudar a companhia, porque ela está olhando também para eles como seres humanos. Uhum. Tá? Então, o profissional do futuro é esse que é o líder servidor. Isso eu tinha livros no passado, está voltando a isso. Ou seja, eu quando estou na Amazon andando, eu não sou uma pessoa importante, eu sou importante porque eu posso ajudar. Desde pegar um pacote, pegar um lixo no chão de fábrica e colocar, mostrando o exemplo, como também a pessoa, estou com um problema aqui, eu estou predisposto a ajudar.
Eu paro o meu tempo porque eu preciso ajudar aquele associado, porque aquilo está fazendo o negócio acontecer, não eu. Eu estou ali para ajudar. Então, essa mudança de pensamento para o líder servidor é fundamental, porque a gente tira essa casca, porque não importa o volume de diplomas que você tem, isso não lhe faz melhor que ninguém. Sim. Você faz melhor porque você pode ajudar mais pessoas. Isso é o teu orgulho, não a sua casca técnica. Então, estar próximo, à frente do processo, entender as necessidades das pessoas, falar a linguagem das pessoas, independente do seu nível cultural ou a posição que ele está dentro da cadeia hierárquica, é fundamental, porque todo mundo contribui para o negócio. Pode ter papéis diferentes, desde o presidente até o auxiliar ali, o colega que ajuda na limpeza, mas todos eles têm importância na cadeia. E as empresas que têm alto desempenho é quando reconhece que isso é um bloco de pessoas de mesmo valor. Que legal. Eu gostei muito do seu exemplo do transatlântico. Uhum. E aí, nessa relação, eu sou líder EHS e aí o líder, o executivo, né, da ponta lá em cima, você trouxe a questão da ética, Sim. que é uma sintonia que tem que existir para se falar a mesma língua, ter as mesmas regras, né? E aí, quando que essa sintonia ela pode ter ruídos? Ou, assim, a gente está olhando para a questão da ética de uma forma positiva. E quando ela... em que momento a gente pode ter algum tipo de ruído? Ou até, se você quiser trazer um pouquinho dessa importância, dessa sintonia entre essas escalas, né? Sim. Muito importante a sua pergunta. Eu acredito que o primeiro movimento que cria ruído é o próprio entendimento do profissional de saúde e segurança, como se fosse uma síndrome do cachorro vira-lata. Aí eu não sou importante, a companhia. Por que não vai lá e não bate na porta? Até hoje, eu comecei a minha forma de trabalhar desse jeito. Bato na porta, você me dá 5 minutos. Legal. Do seu tempo. Eu tenho um assunto que eu gostaria de ter sua visão. Ah, mas você vai falar com o diretor? Por que não? Por que eu não tenho o direito de subir no 3º, 4º ou 10º andar da companhia e agendar uma conversa direta, sem filtros? Porque você está defendendo a companhia. Né? E foi assim que abriu as portas. Opa, gostei desse cara, esse cara está falando. Mas para isso eu me preparei. Sim. Eu entendi do negócio, eu sei as dificuldades, eu sei quais são as metas da companhia e eu estou lá para poder apresentar. E a segurança, ela tem, tanto a saúde, a segurança e o meio ambiente, tem, lógico, um peso em termos normativos, em termos de legislação, muito pesado. Todo mundo está atento. Olha, eu tenho um problema, pode acontecer uma poluição. Eu estou interessado em saber disso. Eu estou interessado em abrir, por exemplo, uma área jurídica para conversar com eles a respeito das oportunidades. Eu tive na minha carreira várias oportunidades que nasceram de melhorias da companhia com conversa com os advogados. Passivo trabalhista, por exemplo, periculosidade. Numa companhia que eu trabalhei, tinha um passivo de periculosidade enorme para um produto químico. Chutando, colocando como exemplo, custava 10 milhões todo ano de passivo trabalhista. Né? Aí fomos lá entender, na conversa com eles, falaram, mas esse produto limpa, é um produto de organo clorado, ou seja, solvente, e não tem jeito. O pessoal que trabalha com isso aí entra na justiça, tá, ganha Payscope, o advogado não precisa nem ainda, é só trocar o nome, as identidades, de uma forma logicamente genérica, sim, perdoe os advogados, mas era assim. Então, ou seja, e ganhava. Aí eu falei, mas espera aí, a gente pode, de repente, trabalhar nesse produto. Aí foi para a diretoria e falei assim, olha, está custando 10 milhões, por exemplo, me dá 1 milhão para desenvolver um produto que vai acabar isso para o resto da vida. Ou seja, eu vou tirar a periculosidade. Opa, negócio bom. Te dou 1 milhão e economizo 9. Pelo menos em 1 ano já está bom. Sim. Começamos a trabalhar. Só para você ter uma ideia, o projeto custou 10% desse 1 milhão. Ou seja, 100 mil. A gente conseguiu desenvolver um produto biodegradável, não organoclorado, limpava da mesma forma e eliminou quantos 10 milhões ao longo da vida da companhia. Sim. Ou seja, fizemos a companhia economizar dinheiro. Ou seja, segurança é negócio. E quantas outras oportunidades em várias empresas, por exemplo, da Brisco, tem essas oportunidades de você começar a juntar dores com soluções que equipes diferentes. É a beleza da diversidade. Hoje está muito em moda, né, isso. Quer dizer, quanto mais diverso for o meu ambiente, inclusive de tomar decisão, melhor a decisão. Porque você tem várias visões do mundo, porque é a história do elefante, né? Os elefantes e dos sábios hindus. Cada um apalpava um lado do elefante e falava, não, isso aqui é um tronco.
estava comendo a pata. O outro mexia na tromba. Não, isso aqui parece uma cobra. Mas ninguém tinha visão do elefante. Precisa, às vezes, afastar um pouquinho e ter o chamado big picture, ou seja, olhando a visão total da organização para dizer, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, ali eu tenho uma oportunidade. E o profissional de segurança tem que fazer. Esses são os ruídos que acontecem. Ou seja, primeiro, a inércia de achar que a segurança, a saúde, segurança e meio ambiente é puramente legalista, ela é puramente de procedimentos e não tem a oportunidade de conhecer o negócio e ajudar o negócio. E a segunda, do lado da diretoria e dos altos administradores, de reconhecer que a segurança tem esse potencial e abrir as suas portas para poder conversar. E a gente não precisa de muito, 5 minutos é suficiente. Sim. E o conceito de liderança, não, o que vai mudar mesmo é a cultura de cada, porque, trazendo um pouquinho até para a sua realidade profissional, foram vários segmentos, vários setores, né? Uhum. Não tem por mais que existam normas, não tem uma cartilha. Não. É de acordo com a realidade que você vai encontrar. Exatamente. Eu associo as empresas como se fosse um grande quebra-cabeças, um puzzle. As peças são as mesmas, mas quando depende de como você monta, você aparece um desenho diferente. Sim. Um grande caleidoscópio. Então, mas os problemas são iguais. É. Então, por mais complexo que seja, né, você tem as mesmas sequências, as mesmas formas, porque a gente tem uma peça em todas essas empresas que não muda, se chama ser humano. Então, lá você tem um foco de criatividade, você tem um foco de estresse, você tem um foco de perdas, você tem um foco de ganhos. Quando você consegue humanizar a empresa, tirar essa burocracia de segmentos, de castas, etc., você consegue ter maior produtividade na empresa. Você transforma a empresa, é o que eu sempre chamo a causa. Ou seja, todo mundo, quando se une a uma causa de uma empresa, que normalmente se fala de missão e visão da empresa, mas às vezes você pergunta para muitos funcionários, ninguém sabe qual é a missão e qual é a visão da empresa. Ou seja, eu estou conectado a na minha época, aquele cartão de ponto, que hoje não existe mais, é eletrônico, né? É digital, mas é aquele boleto no final do mês entrando no meu Lorite. Aquele orelhante que eu estou esperando. Ou seja, eu tenho uma causa puramente capitalista, puramente racionalista. E, logicamente, eu dou aquilo mínimo ou aquilo que eu acho que é valorado pela companhia. Quando eu tenho conexão com a causa da companhia, eu já não olho isso. Tem muitas pesquisas, inclusive na área de recursos humanos, que o que motiva as pessoas a ficar na empresa não é o salário, mas sim a condição de trabalho, a forma como eu trabalho. E nas gerações atuais, os nossos jovens, o pessoal está linkando a empresa a causas globais. Sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, condições sociais, empresa social. Então, isso é um novo mundo. Isso é a nova forma. Ou seja, você buscar essa humanização e, para isso, você tem que descer de pedestais. Você tem que quebrar essa questão de olhar o andar de cima como um andar inatingível. Não, é o andar de cima que não tem que existir. Eu tenho que andar do mesmo... Uma das figuras mais engraçadas que ao longo da minha vida, eu sempre olhava e falava assim, eu não acredito que acontece isso, é quando vem, por exemplo, um alto executivo visitar uma planta. Imagine uma empresa... Ele faz uma agenda com 2 meses de antecedência. O pessoal faz uma rota, limpa toda a rota, as máquinas ficam brilhantes, pede até para trocar o uniforme da galera. Exatamente. E aí o executivo passa, todo mundo sorri, parece aquela entidade, aquele papa e seus seguidores passando. Né? Você olha aquele corredor, que parece até um funil, né? O cara andando na frente, aquele monte de gente atrás, tudo sorrindo, etc. É fake. Vou usar a palavra atual, né? Sim. Não é a realidade. E o executivo da planta acha que aquilo é a realidade, é um mundo de Alice. E vai embora com isso. E vai com isso. E depois, quando acontece um acidente, acontece um... Mas como? A fábrica está tão organizada? Pô, esse é o primeiro que tem que acordar. Cara, você tem que ir lá sem avisar. Porque você vai encontrar o dia, você vai encontrar a realidade. E aí vai te chocar e você tem o poder para poder modificar isso. Porque, caso contrário, você vai ser o papa com seus seguidores. Sempre descer, tudo limpo, maravilhoso. No final tem aquele restaurante maravilhoso, cheio de comida. Todo mundo feliz. No dia seguinte, volta. Gente, agora voltou à realidade. Vamos trabalhar. A máquina volta a ficar suja, a desorganização acontece, as pessoas não são respeitadas, você tem problemas de acidentes, você tem problemas ambientais, etc. Só que a alta administração está olhando. A fábrica limpa, o restaurante maravilhoso no final do dia, etc. Quem está sendo enganado? Sim. Então,
esse choque de realidade precisa ter também da alta administração. De que a gente olhar a situação do humano dentro da organização como uma situação real e ver a realidade com os próprios olhos na condição que ela é real e não criar situações fictícias. Sim. Eu tenho um exemplo pessoal desse poder, né, das relações humanas. Uhum. Eu trabalhei numa instituição de ensino, acho que faz 10 anos, quase 15 anos. Uhum. E aí eu trabalhava numa área que era a área da limpeza da instituição, e eram mais de 100 funcionários, e eu era meio que o apoio administrativo, assim, não tinha, existia na instituição a segurança do trabalho, e aí eu que era o responsável em me relacionar com essas pessoas, porque, por exemplo, chegava o material, o EPI, e aí eu que entregava, eu que falava, o EPI, para que servia, qual que era, onde que ela tinha que usar, tal. E era engraçado que eles sentiam medo do segurança de trabalho. Lógico. Porque ele era bravo. Lógico. E é legal como ele, de certa forma, ele não conscientizava, não humanizava a relação. Porque os empregados, eles me ouviam mais do que ouviam o próprio profissional da área, né? Isso é muito comum. Exatamente a trincheira que eu falei. Né? Ele cria a trincheira porque é uma situação confortável. Quando eu fico baseado em NRs, procedimentos, em standards da companhia, parece que eu coloco um manto de poder sobre minhas costas. Sim. Então, eu sou a verdade. Siga-me. Né? E eu não estou pouco ligando com a sua realidade. Só que aquilo tudo, desde as NRs, procedimentos e os standards da companhia, é colocado numa situação ideal, que tenta abranger o máximo possível. A pior coisa que você pode fazer é tentar administrar a tua empresa pelas NRs. Você vai quebrar ela. Sim. Porque não é verdade a aplicação 100% de tudo. Eu tenho, como engenharia de segurança, prover um sistema altamente seguro e não necessariamente seguir todas as regras gerais que é colocado, porque é geral. Sim. Ou seja, eu tenho como fazer um ambiente seguro, seguir os estándares, as NRs, lógico, mas eu posso ter condições que me permitam fazer aquele trabalho seguro. Né? Senão não teria operações altamente arriscadas, como mineração, né? Como até própria a NASA, nas suas explorações, você tem administração de riscos constantemente, todo dia. Então, não é tudo que está na norma e na lei atende essas condições de risco. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é com respeito a como esse profissional se relaciona, porque ele não está olhando o profissional do outro lado como um humano, ele está falando como um recurso, como se fosse uma máquina. Então, ele tem que seguir procedimentos, ele tem que olhar o comportamento. Eu tinha até programas na minha vida onde tinha a análise de comportamento, onde tinha um técnico de segurança que ficava escondido atrás da coluna para ver o comportamento das pessoas. Olha que nível de idiotice. Ou seja, você acha que o cara não sabe que o cara está atrás da coluna? Ele vai alterar a sua forma para atender o procedimento, depois ele volta ao natural. Mais uma vez, quem está enganando quem? Né? Então, essa forma de trabalho da segurança como polícia, isso é anos 20. Está totalmente ultrapassado. Isso não existe mais isso. A gente tem dois tipos de segurança hoje nascendo. Uma segurança operacional, que é a entrega de EPI, atendimento da legislação, fazer toda a burocracia legal e até corporativa. E tem uma segurança estratégica nascendo, onde eu vou estar junto com o negócio, estou dentro do barco, olhando junto para a empresa para onde eu estou, e avisando ela como se fosse um bom advogado, como se fosse um bom financeiro. Olha, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Você não vai atingir seus objetivos. Esse é o status novo da segurança. Então, nós temos dois tipos de equipe da segurança. Aquela que é operacional, que vai realmente operacionalizar tudo que é necessário no dia a dia, legalmente e corporativamente, e aquela estratégia, que vai ajudar a empresa a atingir seus objetivos com saúde, segurança e meio ambiente. Muito bom. E entra aí também, e aí foi uma das coisas também que me chamou a atenção, stalkeando, Vossa Senhoria, da questão da persuasão e do papel de engajar. Sim. Porque você até deu um exemplo no trecho do podcast que eu ouvi, falando, por que a gente não... Você não quer pintar aqui? A gente pode pintar junto, lembra? Sim. Eu acho que isso é muito legal. É o que eu falo da filosofia limpe. Limpe.
Isso foi um exemplo que aconteceu comigo numa das empresas que eu entrei. E eu entrei com o objetivo de ajudar na melhoria da tal cultura de segurança, né? E eu sempre fiz isso na minha carreira. Falei, olha, qual é o pior lugar da empresa? Né? Normalmente é a manutenção, ou é algum lugar de reforma, etc., que é sujo, horrível, fundo da fábrica. E aí você entra lá e conversa com as pessoas e vê as pessoas tristes, né? Vê as pessoas acomodadas com aquele tipo de coisa. E eu chegava e falava para elas, gente, olha, eu vim aqui para ajudar, primeiro de tudo. O que vocês acham? Como é que vocês acham? Vocês gostam do lugar que vocês estão trabalhando? Não, não gosto. Por quê? Porque é sujo. Vamos limpar? Limpa. Primeiro L. Podemos? Não, eu consigo hora extra para vocês e coisas do tipo. Fica tranquilo, vamos limpar isso aí, eu ajudo vocês. Limpamos. Depois, tá bonito? Não, ainda não tá legal, porque esse lugar aqui parece meio triste, etc. Vamos iluminar? Né? Vamos pintar? O segundo, pinte. Vamos pintar tudo? Vamos. A gente consegue material? Pode deixar que eu me viro. Pinta tudo. Depois, o que falta agora? Tão bonito pra caramba, só falta estar um pouco mais vivo isso. Vamos iluminar. Aí, depois de terminado tudo isso, as pessoas olham e falam, uau, eu adorei esse lugar. Criou o quê? Causa. Sim. E aí os outros olham e falam, nossa, o que aconteceu aqui? Que lugar lindo. Aí eu quero para mim também. O que tem de teoria nisso? Nada, teoria humana. Relações. Relações. De você poder olhar para o lugar e falar assim, uau, esse lugar. E é o que eu disse nas outras falas minhas. E as pessoas falavam, não, agora não vai voltar para trás, cara. O cara que chegava e jogava um negócio no chão, falava, não. Já está bem organizado, eu quero manter isso. Eu quero trazer minha família aqui para ver o lugar onde eu trabalho. Olha como eu sou organizado. Olha como isso é bonito. E aí você cria a causa. É isso que eu bonito. É o transatlântico se movendo. Se movendo, né? Com uma pequena influência. Sim. Ou seja, e aí as pessoas falam, eu quero fazer visita. Aí ganha prêmio de melhoria. Aí as pessoas, uau, eu sou importante para a empresa. Eu não sou um uniforme sujo no meio de graxa e etc. Eu tenho uma pessoa dentro que tem orgulho de trabalhar, que eu trabalho com orgulho, meu lugar é legal para trabalhar e eu o mantenho. Precisou de ordem? Não. Sim. Precisou de procedimento? Não. Precisou o quê? Engajamento e influência. A mesma coisa acontece em todos os níveis, inclusive na própria diretoria. Assim, eu posso te ajudar, me permita te ajudar, e deixo a você decidir, mas eu te mostro as condições, as alternativas, porque isso eu aprendi na minha vida. Uma alta administração tem basicamente duas decisões para tomar. Primeiro, entender se o item é relevante para a empresa. Segundo, o dinheiro que ele vai gastar. Sim. É isso. Ele não precisa aprender segurança, ele não precisa aprender financeiro. A pessoa tem que trazer para ela a alternativa A, B e C. E ele vai dizer qual é a alternativa que ele vai escolher em termos de grana, em termos de importância, e se aquele assunto pode entrar em pauta agora, dado a tudo que ele tem que... Você imagina, um presidente tem que olhar tudo na empresa. Desde o relacionamento com a sociedade, com o financeiro, os acionistas, a própria diretoria, e todas as matérias embaixo, inclusive a área de saúde, segurança e meio ambiente. Sim. Ele não é um super cérebro para entender tudo. Ele tem que saber, sim, como discernir o que é importante ou não. Esse é o ponto da influência. Esse é o ponto onde a pessoa de saúde, segurança e meio ambiente entra e fala, isso é importante porque vai poluir, a gente vai ter uma má imagem na comunidade, a gente vai ter a polícia aqui ambiental, então a gente precisa atuar agora. Isso é importante para mim. Eu quero esse assunto agora virou pauta para mim. Olha a primeira linha lá, o meu binóculo virando para uma posição. Opa, operacional, cuida disso para mim, que eu preciso que isso seja resolvido rápido. Sim. E depois me traz aqui a resposta. Ele não vai precisar trabalhar, mas ele dá ordem. Aí você consegue fazer essa cadeia de comando trabalhar a favor da saúde, segurança e meio ambiente. Porque você está olhando o negócio só. Estratégico, né? E não só a saúde e segurança. Não só a trincheira. Eu acabei de criar uma ponte de relacionamento com a minha alta administração. E aí você fez uma pergunta no início que eu achei interessante, que é a questão de como o profissional se transforma nisso. Ele, primeiro de tudo, aprende o negócio. E segundo, tem a coragem de poder levar os assuntos. Não ficar preso à sua coisa. Não é uma rebeldia, não é uma anarquia, é uma anarquia positiva. Por que eu não posso ir direto? Eu não estou ofendendo o meu chefe de poder falar com o diretor, porque eu não estou falando mal do meu chefe, estou falando do negócio. E o meu chefe, por exemplo, a gente tem toda essa relação aberta, eu converso com todo mundo, eu não preciso reportar o que eu estou fazendo para o meu chefe sobre alguma coisa, sobre a minha gerência. Eu estou ajudando a companhia, então meus caminhos estão todos abertos. E ele, como líder, fala assim, legal, gostei da sua atitude, porque você vai lá direto. E aí você cria o quê? Autoridade.
influência é através de autoridade. A autoridade da saúde, segurança e meio ambiente é a técnica e a operacional, ou seja, conhece a realidade. Eu não preciso de poder. Eu não preciso de ter um cargo de vice-presidente de saúde, segurança e meio ambiente para poder influenciar a companhia. Eu posso ser um técnico de segurança, mas eu tenho essa liberdade de poder conversar. Eu posso ter um auxiliar de segurança que nem tem curso técnico, mas tem uma boa condição, uma ideia boa e tem essa liberdade. Isso que a gente chama de segurança psicológica dentro da companhia. Ou seja, eu tenho oportunidade de falar, eu tenho oportunidade de errar, eu tenho oportunidade de me expressar na companhia sem receber qualquer tipo de contraindicação ou retenção ou mesmo punição. Não, e isso fica muito claro, porque há anos atrás eu visitei o polo petroquímico aqui da região do ABC, e aí é nítido, lógico, que ali a questão da segurança ela é muito forte. Sim. E aí nós, como visitantes, somos recebidos por uma equipe de segurança, e você vê que, não que tem brilho nos olhos, mas que eles estão engajados com aquilo, Sim. né? Eu acho que isso é muito legal e eu acho que é fruto totalmente de uma liderança, Sim. de uma gestão EHS por trás, né? Exatamente. Ou seja, a própria cultura organizacional promove isso e ele se sente parte importante dessa cultura. Sim. Né? E isso não precisa ser uma empresa de grande porte, pode ser uma empresa pequena. Porque hoje você pode ter mais dificuldade de você ter um ativo humano, né? Puxando um lado puramente racionalista, é mais difícil você ter bons funcionários, porque todo mundo quer bons funcionários. E aí o mercado está aí para poder oferecer oportunidades. Então, você criar esse ambiente que chama de retenção, RH fala, como é que eu faço retenção de talentos? É criando oportunidade para os talentos falarem. Porque daí, mais uma vez, conecta a causa. Eu estou aqui não somente pelo salário, Sim. mas eu estou aqui por uma causa que eu acredito que eu posso ajudar. Então, para mim, eu aceito fazer sacrifícios, até pessoais, para poder ajudar essa causa. Então, esse eu acho que é o grande paradoxo a ser quebrado nas empresas. Não é só pagar, é criar ambientes, logicamente, que vai ter uma remuneração justa, mas é o ambiente que vai estar retendo os seus talentos, e não somente a questão da grana. Né? E esse relacionamento é entre seus pares, esse relacionamento entre a média gerência, é o relacionamento da alta gerência. Quer dizer, o ambiente geral e aí até as condições da empresa perante a sociedade. É uma empresa cidadã, ela ajuda a promover a sociedade ou ela só coleta da sociedade o seu dinheiro, as suas condições, os seus recursos para poder ter mais lucro? Sim. Cada vez mais essas companhias acabam desaparecendo na história. Essa é a base da sustentabilidade. Sim. Estou adorando. Está muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, mas... na verdade, eu estou entre duas aqui, só por causa do nosso tempo, porque eu não quero perder a oportunidade. A gente vem fruto de uma conexão feita pela Karen, que também super referência. Um abraço, Karen. Obrigado pela indicação. Com certeza está nos assistindo. Sua parceira de Agente Educa, ele vai também falar um pouquinho aqui do que é esse projeto, já para a gente. Mas a Karen, ela traz uma pegada e um reforçar, e uma luta ferrenha em relação à mulher na indústria, e aí em especial a EHS. E eu queria saber de você, como que você vê o papel, qual é o cenário hoje? Não, muito importante isso. Olha, eu venho de uma época onde havia poucas técnicas de segurança. E as poucas técnicas de segurança, elas sempre me diziam, Adilson, eu tenho que ser mais bravo que o homem, porque só assim eles me respeitam. Né? Hoje em dia não cabe mais isso. Nós estamos falando de diversidade no seu amplo aspecto. Sim. A mulher, ela tem... Eu não posso enxergar o gênero, eu enxergo o profissional. Exatamente. Independente da opção sexual, do gênero ou da forma que entende o mundo, se a pessoa é um bom profissional, é aquele que eu vou valorizar. Então, nas empresas, não cabe mais você ter essa diferenciação. Ou seja, qual é o profissional que está na minha frente? E por trás desse profissional existe um ser humano com necessidades específicas que eu também tenho que respeitar. Sim. Então, muitas empresas fazem até seleção velada.
Você não enxerga a pessoa. É através da fala, você vai reconhecer que é um homem ou mulher, ou um gênero ali falando pelo tom de voz, mas você está interessado no quê? No conhecimento, no que ela pode contribuir. Então, as portas das empresas de maior relevância no mundo não mais têm a questão de gênero ou opção sexual, ou mesmo características individuais como determinantes para um processo de seleção. Ótimo. O líder, ele tem que olhar e promover essa integração. E eu digo mais, existe uma outra parte da população que ela é também discriminada, que é o pessoal que, de repente, não tem a oportunidade de uma alta educação, que não sabe falar direito, ele tem o mesmo valor daquela pessoa que sabe se expressar muito bem, dar exemplos, fala 2, 3 línguas. Mais uma vez, nós temos na empresa um grupo de pessoas num movimento de promoção daquele produto, daquele serviço para a sociedade, e todos eles têm a sua importância. Chama os invisíveis, né? Aquelas pessoas que ajudam a gente a manter o lugar limpo e você passa e não dá nem um bom dia. Ele é tão importante quanto você naquela organização. Sim. Então, por que não reconhecer isso? Ao contrário, por eles terem esse entorno de não desvalorização, porque é uma atividade simples, você tem que falar, você é importante. Eu preciso. Por que você não faz uma reunião com todas as pessoas que têm uma atividade simples e explica o negócio, onde quer atingir? A pessoa vai olhar, eu já fiz isso. As pessoas falam, uau, que bacana, quer dizer que eu trabalho para isso? Sim, meu querido, você trabalha para isso. Legal. E a gente agradece pelo seu trabalho. Sim. Imagina quando esse cara volta para trabalhar. Ele fala, olha, cara, hoje eu tive um dos melhores dias da minha vida. Porque a empresa olhou para mim pela primeira vez. Sim. Não é uma coisa simples, é uma coisa que você, mais uma vez, humaniza o processo industrial, humaniza o processo da forma como as pessoas são entendidas dentro de uma organização. E aí sim, você vai ter um movimento que vai contaminar todo mundo. Por exemplo, uma das coisas que dentro do Design for Safety a gente promove é que no momento do conceito, você traga uma pessoa da linha de frente, que vai estar junto com engenheiros, projetistas, etc., e ele é o nosso consultor de operação. E fala, e aí, o que você acha? Isso não... acho que é melhor a gente mudar desse jeito, tá, meu chefe? E esse troço não funciona muito bem. Não importa o troço. Não importa se arame torto não funciona. Para o engenheiro é um suporte metálico para a ferramenta pneumática. Sim. Tudo bem, eu vou falar isso para ele, mas eu vou respeitar o suporte torto dele, porque é ele que está utilizando. E ele vai sair de lá, uau, hoje eu trabalhei em projeto, gente, você acredita? Quanto tem isso de valor para essa pessoa? Sim. E quanto a companhia gastou? Nada. Um convite. Então, esse é o mundo que se desenha para você poder ter motivação e chamado comprometimento das pessoas. Sim. Porque elas estão comprometidas, porque elas fazem efetivamente parte do processo. Não elas são mandadas, ou elas são um número, ou elas são simplesmente um posto de trabalho que eu tenho que manter dentro da companhia. Sim. Você falou de capacitação, né? E ao longo da nossa conversa, você deu alguns insights do mercado de trabalho, do perfil profissional de IHS. Como que você enxerga hoje, até se você quiser falar do Agente Educa, fica aqui aberto para você, a capacitação em IHS, não só da alta direção, executivos, como tem hoje o perfil do Agente Educa, mas esse pessoal que às vezes quer começar, não consegue, ou não tem fonte. Como que você enxerga isso? Olha, uma coisa fantástica que acontece no mundo virtual, na internet, é a disponibilidade de cursos e papéis, livros gratuitos. Eu acho que, primeiro de tudo, quem ainda acredita que a empresa vai investir no seu conhecimento, isso é uma coisa que as empresas estão abandonando. Né? Existe, dentro de um processo de educação, você tem a pedagogia, que ela funciona para a criança, porque ela tem a relação professor e aluno, o professor na posição de pais, e tudo que ele fala, a criança acredita. Depois dos 10, 11 anos, né, pela teoria do Piaget, a pessoa começa a ter críticas. Né? Aquilo que está aprendendo, ele precisa participar da criação do conhecimento. Nós estamos falando de andragogia. Então, quer dizer, eu, junto com você, criamos o conhecimento com aquilo que está vindo de fora através de uma visão crítica.
Isso é uma coisa, por exemplo, que a segurança ainda demora para aprender, que é aquela história de 2.000 slides, aluno e professor. A gente ensina os nossos funcionários como se fosse uma criança, eles não são mais criança. Tá? E existe uma terceira forma de aprendizado, que é chamada eutagogia. Ou seja, é a história do pai Google. Né? Você vai lá no professor Google, qualquer coisa aqui, então Rasmussen, o que o Adilson falou de Rasmussen? Rapidamente no Google, tem tudo lá. Sim. De repente tem até livros. Então, a primeira dica é isso, autoconhecimento. Buscar autoconhecimento em tudo o que você faz. Por exemplo, uma das coisas que eu faço no LinkedIn é escrever muito, e no final dos meus artigos tem toda a referência da biblioteca que eu utilizei, inclusive referências que você pode baixar imediatamente e começar a ler. Ou seja, criar o teu conhecimento, não precisa acreditar em mim. Legal. Tá? Legal. E a outra forma é justamente você promover até o seu financiamento de conhecimento. Hoje você tem ensino à distância. Tá? Hoje o ministro aula, por exemplo, no Instituto Rui Barbosa, um abraço ao Fábio Arruda, a gente vai ter nossas aulas essa semana, Legal. Que é o Brasil inteiro. Tem gente de Oapoca Chuí nesse curso. Então você não precisa mais da questão física para receber a qualidade. E tem, por exemplo, coisas como a Gente Educa, que é a minha parceria com a Kari Volpato, onde a gente tem cursos voltados para o desenvolvimento do profissional de segurança, não somente na parte técnica, mas na parte também de relacionamento, na parte de influência, na parte de comunicação, de como ele crescer, não somente como profissional, mas também como pessoa para o mercado, para ser atrativo ao mercado. Ou seja, aprender. Nós estamos numa sociedade de aprendizado constante. Eu sou um eterno aluno. Sim. Eu ainda, quando eu termino de ler um livro, eu termino de ler uma teoria, eu percebi o quanto eu era ignorante antes. E isso acontece no segundo, no terceiro, ou seja, eu sou um eterno ignorante. E quando você reconhece essa ignorância, você se permite aprender mais. Porque você percebe que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E você está lá com os ouvidos, com os olhos, com todo o seu corpo aberto para poder aprender. Tem coisas que servem e tem coisas que não servem. Mas agora você sabe por que não serve, e aí também você sabe por que serve. Você não tem um pré-conceito. Então, hoje, na segurança, você põe teoria sociológica, antropológica, você tem psicologia, você tem a sociologia. Quer dizer, você tem outras áreas de conhecimento que complementam a tua atividade, como saúde, segurança e meio ambiente, porque você vai entender do humano. E você trabalha para o humano, então é mais justo que você aprenda sobre o humano. E não somente a parte técnica. É importante, mas ela é um pedaço do seu desenvolvimento como pessoa. Você tem toda uma parte que assusta. Eu, como engenheiro, tenho que quebrar várias coisas rígidas para mim. Linearismo versus um mundo complexo, onde as interações emergem em fatos, e não o A mais B mais C vai dar um D. Acabou isso. Sim. Hoje o mundo ele acontece as coisas numa velocidade tão dinâmica que você tem que fazer como um elefante, se afastar para entender qual é aquela tendência e ali você tomar a decisão. Porque se você olhar o ponto, você não consegue entender o todo. E você não entende por que as coisas acontecem. Isso é uma teoria muito aplicada, por exemplo, em investigação de acidentes. Você não vai olhar o acidente, mas você vai olhar o ambiente em volta para você identificar quais são os fatores que influenciaram a pessoa estar naquela posição, que é única, porque dificilmente um acidente se repete nas mesmas condições. Sim. Então não adianta você combater um negócio, você apagou um fósforo dentro de um incêndio de uma floresta. Então você tem que olhar a floresta e não a árvore que está pegando fogo, e entender qual é a forma de que a próxima árvore não pegue fogo. Exatamente. E para isso você precisa de um conhecimento, um arcabouço maior para entender como o humano funciona, como a organização funciona, como o negócio funciona, para você entender também como a segurança pode funcionar nesse mundo complexo, que a gente chama sociotécnico complexo, e eu coloco mais um item chamado econômico. E a sua fala faz total justiça ao seu currículo, né? Que é totalmente generalista. Engenharia, direito, psicopedagogia, gestão empresarial, Sim. Logística, eu acho que meio ambiente. É isso mesmo. Acho que se justifica. Vou fazer uma pergunta, na verdade, em duas, já indo para o nosso encerramento, que eu acho que elas meio que se conectam, literalmente. Pandemia, tecnologia, inovação, transformação digital. Como que EHS sentiu tudo isso e o que você imagina de futuro? Tá. Vou começar com, acho que o item que causa mais dor no mundo da segurança, que se chama tecnologia e transformação digital.
Eu fiz um outro dia uma parábola chamada Cavalo Morto da Segurança. O que é esse cavalo morto da segurança? Existe um ditado, né, um conhecimento que veio lá de uma tribo lá da Dakota, nos Estados Unidos, que diz o seguinte, que eles ensinam de geração a geração. Quando você descobre que você está montado num cavalo morto, a melhor estratégia é desmontar. E o que é o cavalo morto da segurança? É essa visão antiga. Culpar, punir, hierarquia, procedimentos. E aí entra a nossa fala da tecnologia. Eu tenho um cavalo morto que não funciona mais, é o que eu quero fazer. Eu quero digitalizar procedimentos. Eu quero colocar tecnologia num cavalo morto. Ele está morto, ele não vai mexer. Ele não segue na caravana da companhia. A companhia está lá na frente, ele está morto aqui. Meus objetivos não estão acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou digitalizar o diálogo de segurança. Ou estou agora entrando na área de digitalizar ou mecanizar eletronicamente um processo que não funciona. Não é o mundo de tecnologia. O mundo da tecnologia é um mundo de efetividade. É apertar o botão e aquilo funciona. E funciona para quê? Para a pessoa e para o negócio. Então, pegar todos os procedimentos engessados que não funcionam e transformar tudo isso em eletrônico, colocar em tablet, colocar num celular, você está simplesmente tentando botar vários chips num cavalo que não anda. Você tem que sair daquilo lá e pegar um outro cavalo com outro espírito, porque aquele espírito de punição, de culpa, de burocracia extrema, não está morto, não funciona mais no mundo. Eu tenho que pegar um cavalo novo que tem inovação, que eu tenho paradigmas quebrados, que daí eu teria várias histórias aqui para contar, nosso tempo não é suficiente, de que por que nós não buscamos efetividade? Então, para resumir, tem que fazer uma análise crítica daqueles processos de segurança e falar, isso é efetivo? Uma permissão de trabalho é efetiva? Daquele que o técnico assina, vai embora e nunca mais volta no local, e o cara faz o que ele quiser, mas ele tem um papel que se defende. Sim. E eu vou digitalizar isso. É o cavalo morto colocando chip ou LED nele para ver se ele levanta. Não vai levantar, está morto. E aí começa. Não, mas então eu vou tentar agora fazer consultoria. Então eu chamo um monte de consultor de cavalo morto para ver se o cavalo sobrevive. Ou eu vou fazer benchmarking em outras empresas de cavalo morto. Mas todos eles estão mortos. Mas eu gasto tempo, até tomar a decisão de seguinte, cara, eu preciso sair desse cavalo morto. Então a tecnologia está muito vinculada a isso. Qual o espírito que eu tenho dentro da segurança? Qual o cavalo morto que eu estou tentando nutrir, né? E que ele não vai andar, que não atinge metas, que ele não realmente acompanha a companhia, e transformar isso num movimento de mudança para um novo tipo de cavalo. E, para isso, o próprio profissional de segurança precisa também largar dos seus paradigmas antigos, largar da sua trincheira, abraçar o novo com medo, com insegurança. É normal isso, mas eu estou movendo, eu estou caminhando. E você falou da pandemia. A pandemia nos ensinou muita coisa. Teve coisas boas e coisas ruins, como todo o ensinamento. Sim. A primeira coisa foi que a gente tinha que ter uma autodisciplina para trabalhar em home office. Que a gente tinha que ser mais efetivo na comunicação, porque daí eu não tinha simplesmente conversa do tete-a-tete, faz um desenho, eu tinha um telinha e eu tinha que me explicar. Então, a comunicação, a pandemia nos ensinou muito em termos de segurança. Segundo, a resiliência, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, na Alstom, a gente não parou nem um minuto na pandemia, porque os trens precisavam rodar, a gente dava manutenção nos trens de São Paulo. E a equipe estava lá no auge com gente transportando. Então a gente precisou reinventar procedimentos, formas de apoiar os nossos trabalhadores e trabalhadoras a poder ter segurança para poder fazer suas operações, mesmo no meio de uma pandemia. Então, não existe desafio grande o suficiente que você não possa dar soluções. É que precisa ter essa vontade e não ficar não dá para fazer. Dá para fazer. Sim. Então a gente tem que fazer parte da solução e não apontar problemas. Então, a segurança também ela tem, tanto a segurança, saúde e meio ambiente, ela tem que entender que ela é solucionadora de problemas e não simplesmente botar uma faixa e está parado, agora se vira para consertar e depois me apresenta. Não existe mais essa arrogância. Ou uma placa, estamos há não sei quantos dias sem acidentes. Isso é situacional. Quer dizer, o acidente zero pode acontecer? Pode, 1, 2 dias, 3 dias, 2 anos, mas não é eterno. Então, não é meta, acidente zero não é meta. É filosofia. Eu brinco até que eu falo assim, hoje, eu e você, com certeza, e os nossos amigos aqui no estúdio, quer o quê? Felicidade para nossas famílias. Sim. Independente do grau, se é pai, mãe, filho, esposa, esposo, certo? Isso é a nossa meta de vida, deixar as pessoas felizes. Qual é a data que eu vou conseguir isso? Qual é eu vou atingir esse estado de felicidade e ser eterno? Não. A mesma coisa acontece. Eu trabalho
para que isso aconteça tantas vezes até um momento que eu tenho um sentimento. Poxa, eu sou feliz. Segurança, o acidente zero é a mesma coisa. É um estágio, um horizonte que é inatingível, mas eu trabalho todo dia para chegar o mais próximo e, de repente, até tocar nesse horizonte por algum tempo. Então, as placas não funcionam porque ela tem uma história de linearidade que eu atingi um patamar de 3.000 dias sem acidente, mas o 3.001 aconteceu um acidente. Olha a derrota, o sentimento. Que foi. E aí cria uma coisa chamada silêncio organizacional, onde eu começo a esconder acidente. Onde eu começo não, porque quem sou eu para quebrar aquela meta, aquela placa linda e maravilhosa, que, na verdade, para os funcionários pouco importa, porque o dia a dia deles não está ligado àquela placa. O dia a dia deles está ligado a outra coisa, é fazer o seu trabalho dia a dia. Aquela placa só serve para duas coisas, para a meta irracional de executivo e meta irracional para a segurança. Ou seja, é a plaquinha de quantos passos o cavalo morto está dando. Se o cavalo morto está parado, ele não anda mais. Mas eu quero manter a placa, tá bom. Então, coloca uma placa. Até tem uma brincadeira na internet, é muito legal. Nós estamos a 1 milhão e tantos sem acidentes com o dinossauro. Tá certo, certo. Eterno. A gente acabou com o dinossauro, então agora a placa só vai aumentando disso e todo mundo vai ficar batendo palco. Realmente, nunca tivemos mais um acidente com o Tiranossauro Rex aqui na empresa. Perfeito, põe essa placa como meta. Isso é eterno, porque não existe mais aquilo para poder mudar a situação. Enquanto nós tivermos risco, enquanto tivermos gente lidando com risco, nós temos possibilidade de acidente. E aí nasce a história de você fazer um design para que o processo proteja as pessoas e não as pessoas se protejam do processo. Essa é a base, a filosofia do Design for Safety. Você, acho que eu vou te perguntar isso se você quiser. Você responde. Você é contra esse tipo de placa? Eu sou. Não, porque reforça até, trazendo um pouco da sua fala, o erro humano, né? Exatamente. Porque, vai estar um dia lá, nossa, essa equipe de EHS não funciona. Eu já ouvi muito isso numa mesa de reunião. Quem foi o idiota, o estúpido que aconteceu esse acidente? Olha o preconceito atrás. Sim. Que quebrou esse recorde, porque é meu da companhia. Primeira mentira. O estúpido, a incompetente da área da segurança, que não viu isso antes, ou seja, o problema é da segurança, não sou eu como executivo. Olha só a estupidez. O Edgar Schein, que morreu recentemente, um dos papas do estudo organizacional, ele falava que isso são artefatos da cultura. A cultura não é um artefato. Ou seja, a placa é um símbolo daquilo que eu acredito como cultura. Então, tirar o artefato, você não muda a cultura. Então não adianta tirar a placa. Se a cultura ainda é essa, qual foi o estúpido que fez acidente, qual foi... Então você tem que atacar o quê? A cultura. Uhum. E aí a placa automaticamente não faz sentido, todo mundo tira. A punição também não faz sentido, todo mundo para de punir. Sim. Então você tem, mais uma vez, atuar dentro da organização como influência, mostrando os benefícios de uma visão moderna de humanização, e todos esses artefatos, os triângulos, a linearidade, as placas, as regras de ouro, e tudo isso acaba reduzindo a importância porque há uma crença muito maior que elas. Porque eu não preciso segurar na placa para saber que a segurança ela está diluída em todos os departamentos. Né? Todo mundo olha para isso. É aquilo que você sentiu quando você chegou lá na petroquímica. Você vê o brilho nos olhos. Sim. Aquilo não é uma placa. Aquilo é um sentimento, é uma causa. E aí sim, isso é eterno. Se você continuar alimentando esses bons processos, você não vai precisar de placa. As pessoas falam, a segurança para mim é natural. Eu não preciso de um artefato para mostrar que eu tenho segurança. Conversa com ele. Então, essa é uma forma da gente poder mudar esse paradigma de que a gente precisa ter coisas palpáveis para provar que a segurança existe. Sim. Na verdade, a segurança está dentro das pessoas e dentro de todas as pessoas, desde o primeiro homem da companhia até a pessoa mais simples na ponta do processo. E todo mundo contribui para isso. Muito bom. Estamos chegando no nosso final. Uhum. Eu queria, uma curiosidade agora, saber como que é a vida do Adilson, profissional EHS, experiente, no dia a dia, na sua casa. Você tem algumas coisas, que nem eu aprendi com a Karen, que eu tenho que colocar os garfos, depois que eu lavo, de ponta cabeça, tipo para baixo. E eu nunca imaginei que tinha um risco ali. E você tem alguma coisa assim? Uma das coisas que eu gosto de fazer é o planejamento da minha vida, né? Porque o tempo sempre é muito escasso, né? Mas uma coisa que é interessante, eu não sou viciado em segurança na minha casa. Tá. Porque
aí vem um lado humano. Porque aquelas pessoas, logicamente, a gente vai falar, olha, eu preciso tocar uma lâmpada. Bom, vamos desligar o disjuntor. Porque é uma relação direta e fica óbvio para todo mundo, né? Sim. Mas eu não vou chegar e falar assim, ó, olha, não, lava, cuidado, não pode pôr, tá caindo água na cozinha, limpa porque pode escorregar e coisas do tipo. Não, ou eu vou lá, pego um pano limpo, não Você fico, não é daqueles que colocam uma placa, não pise, piso molhado. Piso molhado e é a pessoa lá que está lavando que tem que resolver. Não, Sim, eu vou lá e resolvo. Legal. Né? Então, é no sentido de proatividade. Sim. E também não ter a autoridade no sentido de ser pedante, ser, sabe, chato. Olha, a norma tal, a NR tal, não me permite... Cara, não interessa isso para o usuário. Sim. Interessa isso para você construir alguma coisa tecnicamente ou coisa do tipo. Mas para o dia a dia, ficar citando normas, eu conheço a norma tal, não serve para nada. Qual é a prática disso? Sim. Então, eu sou uma pessoa muito prática no dia a dia. Né? Você vai trabalhar, você vai fazer qualquer tipo de reforma em casa, eu sou chato com o cara que vai fazer reforma. Cara, você vai usar óculos, porque senão vai cair um negócio no teu olho, você vai se machucar. Legal. Mas olhando o lado humano, não porque a NR1 tem, a NR4, dos EPIs, etc, etc. Esquece, isso aí é um arcabouço técnico que serve para mim como referência da minha decisão, mas não necessariamente o meu escudo, a minha R15 para matar aquele desgraçado que está fazendo uma coisa errada. Não é isso. Sim. Eu tenho que ir lá e mostrar para ele qual é o benefício de fazer tal coisa. Então, no dia a dia, eu sou mais desse tipo, de fazer as coisas e poder aconselhar, mas mostrando por que está sendo feito aquilo, para proteger a pessoa e não pela minha, vamos dizer assim, orgulho técnico de estar recitando o negócio. Legal. Muito bom. Eu tinha vários assuntos aqui, que a gente tem o tempo escasso mesmo. Um papo muito legal. Obrigado. Um aprendizado mesmo, de verdade. Gostei muito. Que bom, fico muito feliz. Você quer falar um pouquinho das suas redes sociais, da questão dos livros, dos artigos? À vontade. Eu tenho uns livros que eu sou coautor, um deles é do Fábio Arruda, lá que promove, que é o Compêndio de Lições Aprendidas. Já estamos na 3ª edição, são 2 livros. O importante depois é o pessoal procurar isso, porque são livros gratuitos na internet, pode baixar. E também sou coautor de um livro chamado Novas Visões da Segurança, um olhar brasileiro, né, com vários autores, que também está disponível para baixar gratuitamente. Legal. Nas redes sociais, eu trabalho muito com o LinkedIn, é lá que por ser uma rede profissional, é a que eu mais gosto. Né? Adilson Monteiro. Adilson Monteiro. Procurar Adilson Monteiro no LinkedIn, lá tem um volume de informações bastante grande, tem também indicações de podcasts, entrevistas, de cursos, etc. Então, o pessoal pode aí ter a sua análise crítica, como disse. Nós não somos dono da verdade, apenas uma visão do elefante que eu tenho. A pessoa tem todo o direito de olhar e ver o elefante de forma diferente. Sim. Mas se gostar também, estou disponível para responder perguntas e interagir. Fico à total disposição. Agradeço muito a você, Leandro, a Abrafiltro, por essa grande oportunidade e a todas as pessoas que tiverem aqui a paciência de ouvir isso. Eu fico muito feliz e me sinto recompensado aí nessa causa de promover a saúde, segurança e o meio ambiente. Muito bom. E Adilson também dá palestra, participa não só dos podcasts, né, como convidado. Também, se você quiser convidá-lo para uma palestra, ele está super disponível. Tem uma agenda atribulada, nós conseguimos, graças a Deus. Que bom que deu certo. Mas agradecer em nome do nosso presidente, senhor João Moura, a sua presença. Agradecer a Karen pela conexão. Karen tem que vir aqui também. Mas agradecer muito. Foi muito privilégio meu. Foi muito produtivo. Espero que, como disse a Adilson, você compartilhe esse conteúdo, use todas as dicas e informações que o Adilson compartilhou aqui com a gente. De extrema e fundamental importância, principalmente para quem trabalha na área. E esse foi o nosso episódio comemorativo ao Dia da Indústria. Agradecer aos nossos parceiros, Revista TAI, Revista Meio Filtrante, também o Grupo Supply Service, que patrocina o nosso podcast, e te convidar para os próximos episódios. Como eu comentei e iniciei o nosso programa, curta a nossa página, acione aí o sininho, para você sempre ser lembrado quando um novo conteúdo for publicado. No mais, agradecer a você que esteve conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.